another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back. Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão e faça os tiros valerem a pena. Eu sou o Kuro e vem pro girafa, gira, gira, girafa. Eu sou o Léo e o Digão vai me dar a base de R$200 da Virgínia. Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar. E na aula de hoje vamos falar sobre The Last of Us, a série que adapta o primeiro jogo. Olha, só gostaria de dizer antes de tudo, na falta do nosso ilustre amigo que gosta de dizer isso, mas o inglês é lindo quando é bem pronunciado, né? Mas antes nós temos que avisar que nós voltamos, a gente conseguiu sair, né, do cativeiro, né? A gente teve aí, né, a gente foi meio que sequestrado, né? É, rolou uma sessão BDSM, né? O Léo e os fetiches. Ai, né? Acho que ficou meio comprovado. Pra quem ouviu o último cast, tá sabendo dessa parada de fetiche aí do Léo, né? Dica, se você ouviu e por acaso você não identificou, experimenta ficar até o finalzinho da aula. Até o último segundo, que aí você vai entender. Mas as meninas fizeram uma participação especial aqui, né? A gente teve a participação da Má, da Jedi, da Tati, da Ananda. E elas fizeram um cast especial aí pro Dia Internacional da Mulher. E mandaram muito, né? Nossa, maravilhosa, maravilhosa. Maravilhosas, todas elas. Exatamente. Mas fica aqui nosso agradecimento para as meninas que toparam participar. Foi uma aula muito legal. E eu acho que tinha tudo a ver, porque Dia Internacional das Mulheres. E para quem é ouvinte nosso, caso não saiba, né, uma informação muito importante. As mulheres, não sei se o Léo sabia disso, mas as mulheres são muito importantes para o crescimento da Academia de Nerds. Você sabia disso, Léo? Eu vou falar uma informação aqui que eu já falei várias vezes, mas vou falar mais. Principalmente quando o Digão tá mais assim, voltado pra academia. Né? Quando ele tá mais bombadinho, mais fortinho, ele posta lá os stories dele. Olha, tá me chamando de gordo. Não, mas você tem suas fases, assim como todos nós. E aí, o Digão posta as fotos bombadinho, gente. Uns 2 dias depois, alguma menina começa a ouvir o podcast. É assim, ó, tiro e queda. Ó, quem deu a ideia pra mim e pro Roxas criar a Academia de Nerds foi uma mulher. Quem faz as artes da Academia de Nerds, assim, a identidade visual lá atrás foi uma mulher, inclusive ela Os participou. logos e tudo mais. Inclusive ela participou do cast. A pessoa que gerencia as redes sociais da Academia de Nerds hoje em dia é uma mulher, que é a Ananda. A Mar também é uma pessoa que ajuda muito a gente, porque ela sempre dá dicas. Principalmente no começo, assim, ela meio que ensinava um pouco pra gente como fazer todas as coisas. E, embora a gente tenha muitos ouvintes que são muito, muito, muito fiéis, os nossos ouvintes que mais apoiam, em termos de quantidade, assim, são mulheres. A Jedi, Thalita, a Lari, a Havana, a Paty, né, até já participaram. A gente tem outros também que compartilham, divulgam, etc. Como o James, acho que o Jerry também de vez em quando faz isso. Tem algumas outras pessoas. Não vou lembrar de todos, mas as mulheres na Academia de Nerds são muito importantes, porque elas fazem a bagaça funcionar. Então, nada mais justo do que um cast do Dia Internacional das Mulheres com as mulheres, né? Então, fica nosso agradecimento. E assim, quem não ouviu a aula vai ouvir, gente, porque foi uma das melhores aulas da Academia de Nerds. Sem dúvidas. O Léo só não fala que foi melhor porque ele tá com medo de ficar sem trabalho, né? Porque é difícil escolher uma, mas ela está entre essa uma. Sim, não, com certeza. Ficou muito bom. Exatamente. Então quem não escutou, vai lá escutar. E o Léo já tá meio manchado comigo e com o Kuro, né, Kuro? Porque dia do meu aniversário, né? Os professores aqui, eu não vou dizer quem, Kuro, né? Não vou dizer nomes, mas dia do meu aniversário a pessoa não veio, não compareceu no meu aniversário. Você acredita, Kuro? Olha, não vou dizer nomes, mas assim, começa com L e termina com L. Pois é. Eu entendi a referência.
Ó, eu vou falar uma coisa aqui e os ouvintes vão concordar comigo. Uhum. Quando você precisa convidar alguém, mas você não quer que essa pessoa vá, o que você faz? Você convida de última hora. Aham. É Léo, isso que vou te contar aconteceu. um segredo, vou te contar uma coisa pra você ficar sabendo, pra você gravar e anotar aí na sua agenda. Eu faço aniversário no mesmo dia todo ano. É verdade. Mas isso não significa que eu vou poder ir pra sua casa Ah, todo lá, dia no seu lá. aniversário. Obviamente que eu fui trocado, né, por uma viagem, né? Ai, óbvio. gente, eu fui ver a Tinashe em São Paulo. Foi babado. Eu acho que só por causa disso, entendeu? Eu já merecia um presente, assim, jogo, lançamento, e eu fui trocado, entendeu? Então, magoado. Tá, Olha, tá entrando na Digão, lista negra, hein? Tá entrando Um na... lançamento eu não tô tendo condição de comprar, não. Mas até junho eu espero que a minha situação já esteja um pouco mais controlada, porque eu ando um pouco desregulado financeiramente, não vou mentir. E aí eu espero que em junho. Ah, é, Léo? Com o que você tá gastando que você tá desregulado? É os Genshin? Não, não é. Não gastei. É? Gente, ó, já estamos em. Hoje a gente tá gravando esse cast dia 14 de março. Eu não gastei nenhum centavo com o jogo esse ano ainda. Não gastei e a minha promessa estou mantendo. Mas É o uma que não promessa. gastou no jogo, torrou tudo em São Paulo. É isso. Não, né? não torrei também não. Em São Paulo eu também fui uma pessoa econômica, mas eu ando comprando muitas coisinhas assim lá do Japão, sabe? Que elas andam chegando assim. Mas, o que eu quero falar, Digão, que já é, ó, eu me comprometo aqui, já estou me comprometendo aqui, porque em junho sai o Street Fighter 6. Eu me comprometo. Eu vou E ganhar aí- o Street Fighter 6? Não, Obrigado, você não Léo. vai ganhar. Tá gravado aqui, O Street gente. Fighter 6, mas você vai ganhar, sabe o quê? Streams de Street Fighter 6 lá no canal da Academia de Nerds na Twitch. Eu Então, duvido. se você não segue a Academia de Eu Nerds na duvido. Twitch, entra lá, ó. Olha só, hein? twitch.tv/Academia de Nerds. Até Tá junho. prometendo. Beijinhos, Anitta. Eu só pra deixar bem salvo, porque eu vou guardar esse trecho até junho, eu vou repetir esse trecho em vários momentos do cast, viu? Então, lembra que eu tenho uma memória muito boa, viu? Não, você tem que repetir esse momento em junho. Pra mim lembrar, porque eu esqueço. A minha memória não é. Ao contrário da sua, a minha memória não é boa. Bom, mas depois de promessas que eu particularmente duvido muito que vão ser cumpridas, porque, né, stream do Léo é novidade aqui na Academia de Nerds, mas eu quero ver isso aí, né, eu quero ver. Depois de muitas promessas, né, agradecimentos, bora começar a falar sobre The Last of Us. Bom, já acho que não é novidade pra ninguém que é do mundo gamer que o jogo lançado, né, originalmente lá em 2013, né, The Last of Us, ele foi um marco assim tremendo quando saiu. Foi um jogo que tinha um enredo muito diferente do que a gente estava acostumado ou esperava. Era um jogo que na época elevava o gráfico do PlayStation 3 assim ao limite, né? Era absurdo aquilo. E obviamente que a temática zumbi, né? Naquela época a galera começava a achar que a temática zumbi talvez já estivesse meio saturada, e veio o jogo que meio que revolucionou isso. Foi um jogo que fez um sucesso muito grande, e ele é talvez não o primeiro, mas ele é um daqueles jogos mais famosos do estilo Sony, né? Que a galera gosta de falar. Aquele jogo cinematográfico e tudo mais. E talvez, né, era de se sonhar em ter uma adaptação de The Last of Us, né? Muita gente pedia um filme, né, que eu acho que não daria muito certo, porque muito pouco tempo para contar uma história tão grande e tal. E depois de algum tempo anunciaram, né, que ia ter essa série da HBO. Só que a gente, com adaptação de qualquer coisa no mundo dos games, né? O que normalmente a gente fica? Com medo, porque, pelo menos pra mim, 99% das coisas que saem baseado nos jogos é tudo uma porcaria. Eu acho que, como você falou, The Last of Us ele tem essa linguagem cinematográfica já no jogo, né? Então não é uma questão assim muito surpreendente, né? Virar série ou filme, sei lá. Mas como virou série, né? Não é uma questão tão surpreendente assim. E
realmente, a gente sempre fica com o pé atrás quando se fala em adaptação de jogos. Porém, ser da HBO já dá uma certa tranquilidade, podemos dizer assim. Porque a HBO ela tem um certo cuidado com as coisas, pelo menos no começo das coisas, ela tem um certo cuidado, né? Ainda bem que você corrigiu, né? Porque né? Eu já tava pronto pra falar. Eu já ia falar assim, né? Depende. Mas, assim, tirando Game of Thrones, e mesmo assim, só o final, né? A última temporada, talvez a penúltima também, né? Que já tinha alguns que já não estavam gostando muito. Mas, no geral, a HBO trata bem, assim, as séries, dá pra dizer, eu acho, né? Sim, principalmente quando tem essa temática que, mesmo abordando alguma coisa fantasiosa, mas ela tenta ser um pouco mais perto do realismo, né? Essas séries mais sérias, digamos assim, a HBO se dá muito bem. Eu acho que uma diferença, assim, comparando com a Netflix, né? Que é a maioral, talvez, nesse ramo de streamings. Bom, não sei, né? Mas, assim, a Netflix, ela lança muita série. Muita série. E a HBO não. A HBO já tem assim, um número bem menor de séries. E aparentemente, não dá para eu pelo menos não tenho propriedade para falar, mas parece que existe um certo cuidado maior com as séries que ela lança, tanto questão de investimento, né, de às vezes escolhas mesmo, né, de pessoas que vão conseguir fazer algo interessante ali. E parece que a HBO ela não tem essa incerteza que a Netflix tem, né? De será que vale a pena eu assistir essa série? Porque depois ela vai ser cancelada, logo depois da primeira temporada, será que vale a pena? Na HBO parece que a gente já tem uma segurança um pouquinho maior, ou uma insegurança menor, né, é porque, tipo assim, pelo menos parece que eles levam o jogo que vai ser adaptado um pouco mais a sério. Foi essa minha sensação com essa série. Eles pegaram o material, viram tudo que tinha ali que era muito jogo, digamos assim, e adaptaram, né, como tem que ser feito para uma série e tal, respeitando a essência daquele material original, né? Então isso é uma coisa muito importante. E é aquilo que eu falei, essas séries pro lado mais sérias, assim, que ou tem muita morte, ou tem uma temática bem mais séria, etc., eles conseguem fazer muito bem. E o diretor dessa série, do The Last of Us, é o mesmo diretor daquela série Chernobyl. Eu não vi, mas ela é uma série muito bem falada, sabe? Tipo assim, a galera gosta muito dela. Então, tipo... É que nem o Léo falou, tipo... essa altura, a HBO ela já se consolidou um pouco mais no mercado de séries e tudo mais, com site streaming e tudo mais que eles têm, com essa abordagem um pouco mais lenta, sei lá, se é o melhor adjetivo, né, mas de trabalhar um pouco melhor, decidir melhor o que eles querem fazer, né, quando a Netflix saiu nessa abordagem mais disparar pra todo lado e ver onde acerta, né. A Netflix, ultimamente, cada espirro que ela dá, lança 40 séries, 2 anime, 15 filmes, é coisa de louco, assim, sabe? Sim, daí vai cancelando a maioria e os que acertam ficam. E sem contar que nos últimos anos, assim, as coisas que vem dando certo em proporção da Netflix vem caindo bastante, né? Tanto que uma das grandes críticas do público é o tanto de série que às vezes uma pessoa ou outra gostava e cancela porque eles precisavam que o negócio rendesse muito. Um caso recente, entre aspas, é a adaptação de Cowboy Bebop, que eu comecei a assistir, achei o live action muito bom, falei, caramba, finalmente uma adaptação de um anime que vai dar bom. E antes de eu terminar de assistir, eles cancelou. É muito doido. Aí eu dropei, né? Falei, às vezes não dá tempo nem de... Assim, a impressão que eu tenho é que muitas vezes não dá tempo nem de ter uma noção assim tão grande se a série vai ser um sucesso ou não, e eles já cancelam. Porque a primeira impressão ali, a primeira leva de público não foi tão boa. Por exemplo, eu gostei muito de Fate, né? Do Winx, a adaptação para a série de Winx. Adorei a primeira temporada. E assim que lançaram a primeira temporada, assim que ela terminou, uma semana depois já anunciaram que ia ter a segunda, já anunciaram que ia ter a Flora na segunda temporada e tal. Chegou a segunda temporada,
Eu lembro que quando saiu assim, eu não consegui assistir logo de cara, maratonar a temporada inteira, sabe? Eu tava assistindo bem devagarzinho. Uhum. E ali, depois de um pouquinho, assim, sei lá, umas 2, 3 semanas que a série saiu, falaram que ela não ia ter mais temporadas, ela foi cancelada e tudo mais. Então, assim, gente, não dá tempo nem do público curtir, sabe? Sim. E ver se vai ter realmente uma recepção, porque é igual você falou antes, tem que ter números astronômicos, assim, para ser um sucesso da Netflix hoje em dia, né? No caso da Wandinha, por exemplo. E mesmo a Wandinha tá tendo sérios riscos de ser cancelado na segunda temporada, né? Não sei se vocês estão acompanhando as coisas, porque a atriz que faz a Wandinha, é Jenna Ortega, acho que é assim que se pronuncia, não sei. Ela tava reclamando muito porque ela teve que arrumar aquela cena de dança lá, acho que ela que teve que fazer, organizar, não sei. Parece que ela meio que teve que sugerir, mudar a fala que tava no roteiro, algumas coisas assim, porque, segundo, pelo que eu entendi dela, não tava muito bom e tal. E aí os produtores lá da Netflix não gostou muito de como ela ficou falando, desdenhando e tal. Aí meio que deu um conflito ali, né? Então, talvez não tenha sido um ambiente muito divertido para as gravações e ela meio que tá, assim, colocando para fora isso agora, sabe? Então, até as coisas que deram certo recentemente podem não dar certo futuramente. Relaxa, ó, daqui a uns tempos tem o One Piece aí. Nossa, que bom, tem One Piece! Ainda bem que nossa, que ninguém gosta de One Piece, né? Nós não vai precisar assistir o live action aí, né? Esse eu assistirei, hein? Só pela curiosidade. Não, o pior é que eu nem posso falar que eu não gosto de One Piece, porque no cast recente aí eu falei do Zoro, né? Aí fica tudo, né? E você gosta assim, porque você assiste o anime? Então, eu tava tentando fingir e eu não gosto, Léo. Você não prestou atenção, Léo. Tá. Não peguei a ironia, Pegou, perdão. entendeu a ironia, né? Digamos. Falhou nesse momento. Eu tô de boa. Mas a gente tá aqui hoje pra falar de uma coisa que deu muito certo. TechPix. Bom, antes da gente começar a falar, já tem aquele alerta, aquele aviso que vocês já sabem. Quando esse cast sair aqui, já acabou a série, já faz, né, um certo tempinho. Então, tem spoiler pra caralho. Então, se você não assistiu The Last of Us ainda por algum motivo e pretende assistir e não quer tomar spoiler, pausa esse cast, volta, vai escutar o das meninas lá, né? Depois que assistir The Last of Us, você volta aqui. Agora, se você não assistiu, mas você não dá bola, cola com nós que é sucesso. Nossa, me surpreende se tiver alguém que não jogou o jogo e não viu a série. E, tipo, quer escutar o nosso cast e não quer tomar spoiler, sabe? Escapou de spoiler, né? Exatamente. Porque o próprio jogo já tem o quê? 10 anos? Sei lá. 10 anos, exatamente 10 anos. Mas vamos lá. Como o Kuro mesmo falou agora há pouco, tipo, o jogo já tem 10 anos, né? Foi lançado no final de 2013. Quando? Foi no final de 2013. Não lembro porque também não sou, né, no calendário. Mas eu chuto que foi lá por outubro, novembro daquele ano. E assim, eu sempre achei a história muito boa, sempre gostei muito do jogo e tal. Então quando anunciaram que estavam pensando em fazer uma série e tal, eu fiquei empolgado. Porque eu sempre achei que The Last of Us dava muito certo pra fazer uma série, principalmente, pra poder contar as coisas mais devagar e tal. É um negócio fantasioso, mas não tem aquelas, sabe? Não é poder, magia pra todo lado. Então é uma coisa que, né, dá pra se adaptar numa série de uma forma coerente, que fique boa e tal. Então quando anunciou que ia fazer, eu tive um pouquinho de medo. Tive, porque coisa adaptada de jogo é sempre difícil, né? A gente que joga e tem um carinho pela obra, mas eu fiquei empolgado, assim, sabe? Foi chegando janeiro ali e eu ficava tipo, nossa, tomara que seja bom, porque se não for bom, aí desiste. Se não for bom, né, a série de Last of Us, aí pode parar mesmo, aí... Eu acho que o que, tipo, dá uma resguardada nesse sentimento um pouco é porque, apesar de ser um negócio de apocalipse zumbi, então o mundo tá meio destruído, não é um negócio que é difícil de gravar, né, de filmar, porque, tipo, a maioria do efeito especial, assim, entre aspas, vai estar basicamente no fundo, né? Vai ser green screen e maquiagem. É diferente de se, tipo, sei lá, vamos fazer uma série de, não sei, God of War. É muito mais difícil, sabe? Porque aí tem monstros, tem poder, tipo, sabe? Tem muita coisa, sabe?
Então eu acho que isso deu uma resguardada também, né? Tipo, eu acho que não tem como eles errarem tanto, sei lá, ficava na minha cabeça. E assim, uma coisa que me tranquilizou bastante, que eu não sei se tranquilizou vocês também, foi quando anunciaram os atores. Porque sou o cadelinho do Pedro Pascal. Pode colocar o Pedro Pascal pra fazer a Abby, que eu vou aplaudir e falar: melhor ator, maravilhoso, você é perfeito, você é Deusinho. Aí tu também usou as comparações, assim, né? Mas é justamente por isso, né? E a Bella Ramsey também, incrível, assim. Eu não conhecia tanto, né? Só no Game of Thrones, mas achei uma adição legal, assim, sabe? Acho que... Então, eu confesso que eu gosto do Pedro Pascal. Quando escolheram ele, à primeira vista, não consegui enxergar um Joel nele. Ele deu uma encorpada, ele ficou, assim, um pouco mais forte, assim, e tal. Mais perto do que o Joel é mesmo. Ainda acho que ele deixou a barba, né, crescer e tal, mas ainda, talvez uma pessoa que tivesse uma barba mais fechada fosse ficar melhor, não sei. E no começo, eu achava que ele, como o Joel, ele não aparentava ter os 56 anos dele, sabe? Eu acho que ele tem uma cara mais de quarentão, assim, sabe? Ele fica naquilo de sempre parecer que tem 40 anos, pelo menos pra mim. Só que a atuação dele, conforme foi indo, foi tão boa, pelo menos no meu ponto de vista, que depois do segundo episódio, eu nem lembrava mais, tipo assim, e tal. Tipo, pra mim era o Joel e pronto, acabou, sabe? E a Bella Ramsey foi uma boa surpresa, porque às vezes a galera fica tão focado nisso de tem que ser igual, tem que parecer. Precisa ser uma pessoa que atue bem, alguém que faça aquele personagem ganhar vida numa série. E para todos os críticos dela, que ficou falando mal da aparência da menina, que ficou falando disso e daquilo, eu acho que ela calou a boca, assim, bonito de todo mundo, sabe? Uhum. Eu gosto muito também do Pedrinho. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Mas enfim, eu gosto bastante dele também, da atuação dele. E a Bella, eu sou na mesma pegada do Léo. Eu tinha visto ela no Game of Thrones, eu sabia que ela atuava bem até, mas eu entrei um pouquinho nessa de, nossa, tipo, não... Na verdade, os dois, né? O Digão comentou muito disso antes de sair a série. Que não tava comprando muito, pelo menos, tipo, a aparência deles. É um problema que eu acho que é mais específico de The Last of Us comparado a muitos jogos, muitas animes, essas coisas que sofrem adaptação. Porque o The Last of Us ele já tinha gráficos muito realistas, né? Sim. Então é muito mais difícil você separar, tipo, a aparência original, tipo, sabe? Você meio que fazer aceitar, né, a aparência original com o novo ator, do que, sei lá, você pega um anime que é adaptado, um desenho que é adaptado pra um live action, é mais fácil, porque, tipo, não tem como o cara ter alguém igual ali do anime, do desenho, de um jogo cartoon. Sim. Então eu acho que a gente sofreu um pouco disso, né, mas, tipo, com certeza, cara, atuaram muito bem. Só que, tipo assim, em nossa defesa, a gente achou assim e tal, mas a gente ficou naquela, vamos ver o que né? Sim, não, com certeza, com certeza. Não fomos pra internet propagar o ódio, porque... Você vai xingar no Twitter, nada justifica... então, nada justifica isso. Sem contar que, além de serem críticas, porque não tinha material, não tinha saído, tipo, ninguém tinha visto a série ainda, eu vi muita gente criticando a aparência, sabe? Da menina não, né? É uma mulher, tem acho que 19 anos. Quando ela gravou, ela tinha 17, mas... da menina, assim, sabe? Tipo, a menina é feia pra caralho, não sei o que. Tipo, umas coisas nada a ver, sabe? Sim. É aquela velha coisa, né? De que, aparentemente, pra você ser ator ou modelo, você automaticamente tem que ser magro, alto, bonito, não sei o que. Sim. Tem que ter aquele padrão de não sei o que e tal. Então, tipo... E sabe, e até porque às vezes não, 99% das vezes eles esquecem que a gente tá falando de uma adaptação, sabe? Então, é até necessário, porque precisa ter ali algumas mudanças, algumas coisas que vão ser mais coerentes, sabe? Sim, assim, existem algumas questões, quando existe adaptação, que é necessário manter a aparência do personagem, quando a aparência do personagem é relevante para alguma coisa dentro da história, né? Então, sei lá, um personagem, por exemplo, tem uma deficiência física, e essa deficiência física vai ter um impacto na história, ele tem que continuar daquela forma. Um personagem negro, que a negritude do personagem
tem uma importância dentro da história, também tem que continuar, enfim, ou né, um personagem indígena, etc. Agora, um personagem como a Ellie, por exemplo, que a ideia é ser uma adolescente, tem que ser uma pessoa que tenha uma aparência de adolescente. E a caracterização da Bella como Ellie, assim, de uma forma geral, ficou fiel até, né? Assim, a forma, as roupas que ela usa, essas coisas. É o ponto que eu queria falar, justamente. Tipo, não sei se é o jeito da atriz normalmente, ou se foi realmente puramente atuação e, como é que você fala, maquiagem e tudo mais. Mas ela ficou muito com o cara da Ellie, o jeito da Ellie mesmo. Né? Tipo, Sim. Que tem esse jeito um pouco mais andrógeno, né, e tal, tipo, e ela conseguiu vender bem esse jeito da Ellie, né? Tipo. Sim. Só uma observação, a Bella é uma pessoa não binária e ela aceita todos os pronomes. Então as pessoas podem tratar ela com qualquer pronome. E aí eu vi um vídeo em que uma mulher, assim, aborda ela na rua, assim, para pedir autógrafo, se ela pedir uma foto com ela. Acho que não pede mais autógrafo hoje em dia, né? É sempre foto. E trata a Bella no masculino, sabe? E nesse momento eu vou tratar também. Ele ficou super feliz por tratarem no masculino, porque devem tratar automaticamente no feminino, né? O tempo todo. Daí foi uma situação, assim, de alegria, sabe? Eu achei bem legal. Interessante. Isso de aparência também lembra na atriz que interpretou a filha do Joel, né? É a Sarah. Sim. Que ela também é diferente da personagem no jogo e a galera gostou bastante da atuação dela, embora seja uma atuação meio rápida, né? Porque ela... Nossa, é muito marcante, né, gente? Aquele primeiro episódio, né? Então... aquele primeiro episódio é muito marcante. Eu não me lembro da Sarah no jogo, como ela é no jogo, assim, a aparência dela. É mais loirinha. Nossa, mas é muito impactante, assim. Um episódio, aquela menina já conseguiu fazer, Sim. Né, marcar, assim, né? Então, é uma coisa que eu achei bem interessante, porque que nem você falou, eu honestamente nem lembro. Assim, eu lembrava da cena, né? Assim, bem vagamente na cabeça, mas, tipo, sabe, nem lembrava, assim, direito o que acontecia, tipo, os detalhes, né, a personalidade da filha, nem nada do tipo, né. Eu só lembrava que ele tinha a filha e que ela morria ali logo no começo, ele tentando salvar ela e tal, mas, tipo, conseguiram dar uma importância muito maior ali nessa cena, nessa parte aí da história, né? Porque, honestamente, eu acho a parte do jogo bem corridinha até, né? Tipo, bem rápida, né? Você não consegue criar essa empatia tão grande com o Joel pela filha, assim, dele, com a filha dele, no jogo, pelo menos eu sinto, assim. Não, é muito rápido. Eventualmente, é claro, ao longo da história, eventualmente, conforme vai descobrindo, ele vai meio que começando a olhar pra própria Ellie como uma filha também e tal. Tipo, obviamente vai criando essa empatia, né? Mas no começo ali você não sente tanto isso. Agora, na série, deu pra sentir muito mais. Eu achei que todos os personagens, eles meio que deram uma arrumada e deixaram bem mais... fácil, entre aspas, de você entender ou de você sentir a emoção deles. Porque, por exemplo, o Joel no jogo, você sabe que ele vai criando aquele elo com a Ellie e tudo mais, mas ele é um personagem que ele é, tipo assim, o durão, o bom de guerra, sabe? Ele mata mesmo, já fez as coisas, então ele é muito seco, ele nunca ajudaria ninguém, tal, ele só ajuda quem tá no time dele e tal. E nessa série eles mudaram isso um pouco, eu imagino que também por causa do caminho que o segundo jogo tem, e o segundo jogo tem alguns buracos na história que dessa forma ficam arrumados, então eu acredito que estejam pensando nas próximas temporadas, mas eu acho que eles deixaram um personagem muito mais... normal, mais fácil de você acreditar que ele é durão e tal, mas ele ainda é uma pessoa, então aqui ele pode ficar mais emocionado ou não, ele vai ceder alguns momentos. E o contrário também foi verdadeiro na série, porque, que nem você falou, né, no segundo jogo, né, a gente vai ter alguns acontecimentos, algumas coisas que parte das críticas é de tipo, por que fizeram isso e tal, com alguns ocorridos ali.
Pra entrar em spoilers. E agora na primeira temporada já deixaram o Joel, tipo, ele já ficou muito mais transparente nos objetivos, na personalidade e nas coisas, tipo, nos limites, né, que ele passa ou não ali pros objetivos dele, né? Então acho que tipo, vai ficar bem mais claro também, realmente, mais pra frente aí na história, alguns ocorridos, né? Tipo... E eles trabalharam melhor os relacionamentos, né, de todos os personagens. O próprio Joel com o Tommy, eles têm aquele relacionamento ali de irmãos e tal, mas não é tão lindinho, maravilhoso como no primeiro jogo, assim, fica. Tipo assim, no primeiro jogo não tem tanto trabalho em cima daquilo. Ali, eles até tiveram uma briga, um negócio, pra dar uma chacoalhada, assim. E, sabe, você também compra mais a ideia de que são irmãos, sabe? É porque, assim... Acho que uma das razões disso acontecer é que a série ela não tem a limitação do jogo. Porque o jogo, quando você quer trabalhar um personagem, você tem que conseguir ligar aquilo a um gameplay, de alguma forma. Sim. Né? Quando o jogo começa a trazer cenas muito longas, né, sem gameplay e tal, ou é mais pro final do jogo, ou é mais pro começo do jogo... Né, ou é jogo do Kojima, né, os jogos mais conceituais, assim. E aí, o The Last of Us, ele tem essa, entre aspas, limitação dentro do jogo, porque tudo você tem que meio que ligar com um gameplay e tal. E a série não precisa fazer isso, obviamente, né? A série, ela tem mais tempo pra lidar com essas questões de relações mesmo, né, entre os personagens. Sim. E uma das coisas que algumas pessoas acharam um ponto negativo, que eu não achei, é que a série, ela tem alguns momentos de ação, mas bem poucos, assim. Principalmente se você for comparar com o jogo, que é um jogo de ação. É porque também, vamos falar um negócio, né? No jogo, o Joel, ele é, assim, o John Wick, de matar tudo. Ele mata todo mundo, todo lugar que você vai, ele mata pelo menos 10 zumbis, 15 caras, mas assim, numa facilidade que, minha nossa senhora... E na série, o Joel tem 56 anos. Tudo bem que você pode acreditar que o tiozão aí ainda tá firme e forte, o treino ali, ó, tá em dia, academia, coisa linda. Mas, porra, né, o cara sair matando esse tanto de pessoa toda hora e tal. E mesmo assim, ele ainda faz umas coisas bem... A série não perde. A série não perde o Joel Badass, né? Que ele sempre foi. Dá uma diminuída, se você for comparar com o jogo. Não é a mesma coisa. Ele ainda tem, assim, umas coisas que parecem um pouco sobre-humanas, digamos assim. No final tá aí, né? Mas assim, de uma forma geral, é bem mais pé no chão, né? Sim. E aí a série consegue trabalhar, em vários momentos, ela consegue trabalhar melhor... esses relacionamentos interpessoais, assim, né? Você consegue entender melhor as atitudes dos personagens, seus pensamentos, suas emoções e tal. E eu, particularmente, gostei muito disso. Tem uns episódios que são bem, assim, parados, posso falar assim? Acho que sim, pra mim isso não é um problema. Eles são bem, assim, tem pouquíssimas cenas de ação, são bem voltados pra questão humana mesmo. E eu achei essa decisão ótima, assim. Uma decisão narrativa, né? Uma escolha narrativa do time de produção, e eu particularmente adorei. Sim, mas também quando eles vão colocar a cena de ação também, é de cair o cu da bunda, né? Qual que é o episódio que aparece os bichos de dentro do galpão lá? Eu esqueci. Acho que é o 5. Aquele episódio eu tava esperando qualquer coisa, assim, sabe? Qualquer coisa. Mas aquilo ali realmente foi uma surpresa, viu? Eu confesso que em alguns momentos eu senti que realmente meio que tipo, a história avançou rápido demais, né? Comparado com o jogo, né? Você sente isso justamente, né? Por causa dessa falta de combate, né? Todas as lutas até chegar no próximo ponto da história que a gente tem ali no jogo. Mas, ao mesmo tempo, ao meu ver, The Last of Us sempre foi foco na história. Tanto é que, tipo, a gameplay, eu tava um pouco me lixando a gameplay do primeiro jogo. E o do segundo foi basicamente igual ao do primeiro. E meio que whatever, né? Porque, tipo, o foco, ao meu ver, do The Last of Us sempre foi, tipo, gráfico, quão bonito é o jogo, né? Realista, e a história e tudo mais. Tipo, nunca dei tanta bola pra gameplay. Então, assim, eu senti um pouco de falta, mais no sentido de que acontecia muito rápido as coisas, né? A série. Mas a história continuou, sabe, igual, de certa forma.
Eu achei que o final do jogo, aquela cena final, quando o Joel vai resgatar a Ellie lá pra ela não ser operada e tal, eu achei que aquela cena foi muito rápida. Eu achei que poderia ter tipo assim, a musiquinha é legal e tal, muita coisa acontece ali, matando a galera, mas eu achei que foi bem corrido, que não precisava, sabe? Acho que o último episódio ele tem, sei lá, uns 46 minutos, 49, não sei. Acho que poderia ser um episódio com 1 hora e pouquinho ali, 1 hora e 5 minutinhos, assim. Acho que uns minutinhos a mais, principalmente naquela cena, sabe? Ele escondendo e tal, tendo uns combates, algumas coisas, poderia ter dado uma equilibrada melhor, assim. Não achei que a cena ficou ruim, mas eu achei que ela poderia ter sido um pouco melhor, sabe? A única coisa que eu achei estranha naquela cena, que eu já tenho uma visão contrária da sua. Eu acho que aquela cena foi do tamanho ideal, assim. Pra mim, ela não poderia ser maior. Eu gostei porque diminuíram o volume dos combates, dos tiros, né? A música ficou mais alta do que os volumes. O volume ficou abafado, assim, e ajudou a passar a sensação que o Joel tava sentindo, então eu achei muito bom. O que eu gostaria de ter visto mais nessa cena era uma discussão, assim, um diálogo um pouquinho maior entre o Joel e o médico que ia fazer a operação, né? É que aquela cena ela é muito igual ao jogo, assim, sabe? Porque no jogo é daquele jeito, não tem... E assim, isso é uma coisa que eu gostaria, só que o jeito que a cena foi feita, do Joel, simplesmente o médico só vira pra trás e fala uma frase pra ele, o Joel só, né, dá um tiro. Ele não deixa nem o médico ter uma chance de explicar a situação, de falar alguma coisa. Ele dá um tiro. Faz total sentido dentro da cena. Dentro do que ele fazia, né? Dentro do que ele estava sentindo ali. É porque, assim, se você parar pra pensar que é uma série mais realista, não faria sentido o Joel parar pra conversar. Porque se ele para pra conversar, dá tempo de mais gente chegar. Sabe? Ele não sabe quantas pessoas tem naquele prédio. Ele não sabe se ele matou realmente todo mundo, se ele viu gente correndo, então... ele não pode enrolar. Então o cara começou a querer falar, eu não vou deixar você levar ela e tal, ele já meteu o tiro porque ele tava decidido a fazer aquilo. Mas eu não consegui sentir tanto essa coisa de sentindo que o Joel tava ali, sabe? Mas eu não achei a cena ruim, não é isso, eu achei a cena boa e tal. Mas eu queria talvez uma cena um pouco diferente, talvez não tanto artística, eu queria outra cena que fosse pro lado artístico, assim, sabe? Na minha cabeça combinaria um pouco mais. Mas eu acho que é mais questão de gosto mesmo. Tipo, a gente falou cena, né? Mas é basicamente, sei lá, 1/3 do episódio, né? É estranho. Eu sinto que deveria ter gastado mais tempo realmente ali no hospital. Mas eu concordo com o Léo que eu gostaria que tivesse tido mais atuação, mais algum diálogo, sabe? Alguma coisa. Mostrado mais, sei lá, o outro lado, sabe? Não só o lado do Joel. Porque eu acho que é algo que a gente até discutiu, acho que algumas semanas atrás, né? Que vai ser importante principalmente mais pra frente, né? E eu acho que é algo que eles já poderiam ter aproveitado pra ter mostrado agora, sabe? Eu também acho. É um pouco mais do lado dos vagalumes, o que tava rolando lá, né? A gente só é apresentado ali basicamente e, não, a gente vai matar sua filha aqui pra salvar todo mundo e deu, sabe? Tipo, e se você não aceitar, vamos te matar. Foda-se. É o famoso foda-se, se você não aceitar, você morre. É porque, assim, o universo de The Last of Us, pelo menos a série ajuda a entender um pouco mais isso, mas esse trecho aí poderia ter sido utilizado pra reformular melhor isso e deixar mais, assim, implícito. Não existem vilões e heróis em The Last of Us. Ninguém é herói e ninguém é vilão. São pessoas que estão lutando pra sobreviver e têm pontos de vista diferentes. Então, pelo lado do Joel, ele tá salvando a pessoa e tal. Pelo lado da Ellie é uma outra coisa. Pelo lado da galera ali, eles estão tentando fazer alguma coisa. Só que a discussão pra isso ela é muito ampla. Porque se você parar pra analisar, até você consegue contestar até se fazer uma vacina, se eles iriam conseguir levar essa vacina pra muita gente. Né, levando em consideração como o mundo tá, os caras não conseguem arrumar nenhum carro direito. Então, são muitos pontos e você para pra analisar e você percebe. Tipo, eles foram filhas da puta? Foram. Mas eles estão totalmente errados? Não. É complexo. E, assim, essa outra visão nesse episódio, ela é apresentada pela Marlene, né?
Sim. Quando ela tá naquele diálogo com o Joe, que aquela cena é muito boa, gente, porque, nossa, aquela cena é pra te deixar, assim, com muita raiva, né? Uhum. E é muito boa, assim, porque ela tem a razão dela também. Eu vou discordar um pouquinho, Léo. Ela é boa só pra te deixar com raiva. Mas não é uma boa cena pra te mostrar o outro lado, te mostrar, sabe? Que, tipo, realmente foi uma escolha difícil. Tipo... Sim, Em momento nenhum... Esse que é o meu problema, sabe? Em momento nenhum, a gente é mostrado que realmente é uma escolha difícil pro Joel. Sim. Tipo, em momento nenhum eles fazem parecer uma escolha difícil, sabe? Ah, sim, Isso realmente não é. Uma cena que seria legal se tivesse, que tem no segundo jogo, é uma cena da Marlene conversando com o médico. Que ela literalmente vira pra ele e fala assim, se fosse a sua filha que tivesse ali pra ser operada, você operava? Sim. Sim, só que eu acho que isso ainda pode vir. Sim, né? Só que aí vai ficar no flashback, né? Então, Sim, mas aí sim. vai depender muito de como que eles vão fazer essas próximas 2 temporadas, né? Como que eles vão contar essa história, porque o segundo jogo, pelo menos pra mim, o chato do segundo jogo é ficar naquele negócio de você vai jogando, aí chega na metade do jogo, pausa, e aí você vai jogar o flashback pra jogar com a Abby lá atrás, passar tudo que aconteceu, não sei quanto tempo, e volta. Isso eu acho muito cansativo, mas eu acho que eles não vão fazer isso. Infelizmente, Então. entrando um pouquinho em spoilers do segundo jogo, né? Nada muito perigoso até o momento, mas meu problema é justamente isso, sabe? Eu acho que algumas coisas que são problemáticos no segundo jogo, na parte de storytelling, eu acho que eles já poderiam ter aproveitado para corrigir agora, na primeira temporada, e não corrigiram, sabe? Tipo, não mudaram, sabe? Não aproveitaram para mudar. É porque eu acho que se eles forem utilizar o mesmo plot twist do jogo, não dá pra passar pra agora. Tem que jogar pra frente. Porque a ideia do jogo é te deixar com raiva primeiro, pra depois, muito depois, você enxergar o outro lado. E aí, muito depois, você começar a se questionar de novo. Então, não dá pra saber ainda pra qual caminho a série vai, né? Tá cedo ainda pra gente dizer, assim. Porque a série, nesse ponto, a série foi muito fiel ao primeiro jogo, né? Então, não dá pra saber, né? É que é foda porque eu não quero entrar em detalhes da segunda temporada pra spoilers. Mas, sim, se todo mundo ainda odeia um ponto do segundo jogo, mesmo depois de terem mostrado as outras visões, as outras... Tipo, conseguiram, então, cumprir o objetivo de... Deixa pra lançar depois, exatamente. No meu ponto de vista, conseguiram. No meu ponto de vista, não. É porque, assim, você tem que lembrar que outra coisa também. Lembra que quando a gente fez o cast de The Witcher? Qual que foi uma das reclamações que a galera tava falando e que a gente também fez algumas? Que os episódios, cada hora era de uma época e tal, e era uma bagunça. Pra você adaptar esse tipo de história pra série, filme, seja lá o que for, esse lance de ficar indo e voltando, ou, sei lá, uma temporada, vamos supor que seja uma temporada inteira com uma personagem, não vamos ficar explicando muito, e para ali, e aí a próxima temporada volta lá atrás pra chegar naquele mesmo ponto. Não me parece, pelo menos pra mim, algo que funcionaria tão bem. Porque se você já tem um problema com os fãs do jogo que não gostaram exatamente dessa estrutura, mesmo que você queira agradar outro público, etc e tal, se você vai utilizar um negócio que também criou problema em outras séries, não me parece que você tá executando aquilo de uma maneira, tipo, executou bem. E sem contar que a gente tá falando de uma série. É dinheiro que move. Querendo ou não, são números. Se não deu audiência, não funciona, entendeu? E você ainda corre o risco assim, de né? Segunda perder temporada, provavelmente vai acabar a história junto com os jogos, né? Então, se não der certo, de qualquer jeito já foi. Não, é porque não vai ser só a segunda temporada. Vão ser mais 2, porque eles vão dividir em 2 temporadas provavelmente a gente não sabe, né? Eles já vão gravar também tudo de uma vez, né? Acho que sim. Não, eles já falaram que vão dividir. Não, mas a gente não sabe qual é o caminho que eles vão tomar. Porque o próprio diretor já falou que podem ter mudanças. Ele não deixou claro quais mudanças, mas podem ter mudanças. Então, assim... Na verdade, ele não disse algo tão sucinto assim, não. Ele disse que o jogo que a série ia ser diferente do segundo jogo, né? Aí todo mundo já ficou tipo, eita, diferente como? Então, a gente não sabe, assim, é muito difícil falar, né, de como que pode vir, porque não dá pra prever ainda. Sim. A minha questão é mais que realmente eu acho que eles já poderiam ter, tipo, encaixado agora nesse final da temporada, porque
Ainda mais que esse último episódio eu acho que foi curto até, né? Foi o episódio 40 mais curto da minutos, temporada. Então, tipo, não sei por que, sabe? Tipo, dava pra eles já terem encaixado algumas coisinhas, feito alguns setups aí pra próxima temporada, sabe? Já. Eu acho que a única deixa que deram foi a conversa da Ellie com o Joel no final, né? Sim. Perguntando, né, assim, se o que ele tava falando pra ela realmente é verdade. Mas é que tem no primeiro jogo aquilo, Sim, né? mas eu tô falando assim, essa foi a deixa que eles deixaram pro segundo jogo, pra segunda temporada. Poderiam ter feito outras? Poderiam, que é o que eu também queria, né, como médico. Porque vai pegar. Mas, assim, faz sentido também não ter, né? Então, são discussões, assim, mas eu gostaria de ter visto um pouco mais, assim. Às vezes, talvez, não o diálogo do Joel, mas talvez umas cenas do médico, né, com a Ellie ali conversando com a equipe dele, sei lá. Mas talvez isso daí é coisa que a gente pode ver depois, né? Assim, Sim. O meu ponto inicial lá foi justamente o que eu comentei, né? Tipo, o que eu senti é que por eles não terem mostrado nada, absolutamente nada de bom do outro lado, não fez parecer que o Joel tava perdendo nada em fazer a escolha de salvar a Ellie. Exatamente. Tipo, não passou o peso que deveria ter, sabe? Tipo, eu sinto. Porque, tipo, não, beleza, ela pode potencialmente, talvez, salvar a humanidade, mas, tipo, todo mundo ali era um lixo humano, quase, sabe? Sim. Tipo, então, tipo... Mas agora, uma outra pergunta em relação a isso. Você acha que esse peso da escolha dele veio depois por ele ter mentido pra Ellie? Como assim? Porque, assim, ele não cometeu nada de errado salvando ela. Então, pelo menos a visão que a série parece querer passar. Porém, logo em seguida, ele acaba não sendo sincero com ela, né? E eu acho que talvez seja esse o momento da série colocar um peso na ação dele, sabe? Não na ação dele ter salvo a Ellie, mas o peso vem por ele não estar sendo sincero com ela. E aí se cria o dilema. Eu acho que o grande dilema em cima disso tudo é que, tipo assim, a primeira coisa desse dilema todo, de qualquer lado, a Ellie não teve escolha nenhuma nessa situação. Ela nem pôde ser confrontada e falar, eu quero morrer pra tentar salvar a humanidade. E ela nem teve a escolha de dizer, não, eu não quero morrer pra salvar a humanidade. Então, eu acho que é isso que mais gera ali um conflito por parte dela, porque ela não teve a escolha do que fazer. Ele ter mentido é um outro agravante pro lado dele e tudo mais. Do lado dos vagalumes, de literalmente ter cagado e andado e foda-se, a gente pode conseguir fazer uma vacina, sabe? E do meu ponto de vista também, entra aquilo que eu falei. Porque é muito complicado de saber, mesmo que eles fizessem essa vacina, é muito difícil também de imaginar que essa vacina deles ia ser distribuída para tipo, o mundo inteiro. Ia ser distribuído só para os vagalumes? Como que ia ser? Porque nesse universo de sobreviventes, assim, você não vê muito esse lance de querer o ajudar ao próximo e tudo mais. Porque tem aquele lance, mas os vagalumes querem libertar as pessoas lá, do coisa da fé. Eles querem libertar as pessoas pra ter mais gente do time dos vagalumes. Não teve nenhuma tentativa de fazer um bem, assim. Então, é muita coisa. Só que, tipo assim, você tem que meio que realmente ficar raciocinando pra ficar deduzindo essas coisas, sabe? Não teve tanto diálogo, tanta coisa pra poder trabalhar em cima disso. Porque uma das coisas que a série faz, ou que ela não faz, na verdade, é trabalhar os grupos em si. Eu acho que ela trabalha muito mais os indivíduos, né? Então, assim, a gente tem o Fedra, a gente tem os vagalumes, a gente tem alguns outros grupos, algumas outras pequenas sociedades. A única sociedade que a gente vê que deu certo é Jackson. Sim. Né? Que você vê que realmente existe uma liderança séria e que quer causar um bem-estar social ali. Né? É a única. As outras sempre tem algum líder péssimo e que tá, assim, colocando os seus próprios interesses na frente do bem-estar do povo e tudo, usa o poder para isso, para se manter naquela posição e para continuar subjugando as outras pessoas de diversas formas, né? Então eu acho que a discussão que a série tenta colocar em primeiro lugar é sempre como o indivíduo
se coloca em relação, né, a um apocalipse, né, assim. E aí ela vai trabalhar isso de vários prismas, né? Então a gente tem uma pessoa que se isola, a gente tem uma sociedade que está perseguindo um irmão que tá cuidando de uma criança e tá indo atrás. A gente tem uma outra, de um outro lado, uma mulher que quer vingança, porque um cara matou o irmão dela, então ela utiliza todo o aparato ali pra tentar realizar sua vingança. Então a gente tem vários pontos de vista. Tem uma pessoa que usa religião pra manter as outras pessoas, Sim. né? Então, assim, esse ponto a série consegue trabalhar muito bem. Não, assim. Isso eu Né, concordo. Não, de nesse trabalhar esse lado do indivíduo ponto perante eu o... A série, ela foi bem melhor em realmente lidar com o indivíduo. Mas em contrapartida, acabou, ao meu ver, pecando um pouquinho em trabalhar, tipo, as comunidades, né? Tipo, Sim, totalmente. as culturas em volta dos indivíduos, né? E falando em indivíduo, uma coisa que eu acho que teria ficado bem melhor pra cena ali, talvez, no final, é talvez ter mostrado a Marlene, sei lá, olhando pra ele ali, tipo, realmente sentindo tendo um pouquinho de remorso ou culpada, talvez. Uhum. Porque, tipo, ela vira lá naquela cena final, eu sou a única pessoa que te entendo, não sei o que eu, tipo, quando ele fala, tipo, quando ela vê que ele tá sentindo dor ali, né, por causa da Ellie e tal. Ela não tá nem chorando, velho. Sabe, ela tá séria, ela tá nem chorando, tipo, ela tá, sabe? A Marlene é uma personagem, ficou uma personagem estranha. Não sei se também é essa questão da... Tem o flashbackzinho dela no começo do episódio, mas, tipo, só... A minha opinião sobre o flashback dela é que mais atrapalha a Marlene do que ajuda ela como personagem. Porque ela vê a Ellie nascer, ela parece... A impressão que tem é que ela tinha um carinho muito grande por aquela outra mulher, né? A mãe da Ellie. Parece que elas se conhecem desde criança. E aí, o que acontece? Ela vê a Ellie nascer, e aí depois a gente vê o que a Ellie passou. Gente, o que a Marlene fez por ela? Tipo, a menina cresceu em outro lugar, que não foram os vagalumes, né, especificamente. Quando ela chega nos vagalumes, a Marlene a Marlene acha uma forma dela ir pro lugar lá. Então, assim, não existe um amparo pra filha da sua amiga, assim, né? Uhum. Aquela cena de tentar pegar empatia ali com o Joe, que realmente que é estranho, tipo, com tudo isso, né? Levando tudo isso em conta. Sim. Em momento algum, mostra que ela realmente entenderia ou ela teria ela tem empatia. Porque o que ela fez pela Ellie? Ela não fez nada pela Ellie. O que ela fez pela Ellie... agora mandou Ellie... pro abate, basicamente. Exatamente. Tipo assim, o que ela fez pela Ellie é utilizar a Ellie como uma fonte de cura. Exatamente. Nunca enxergar a Ellie como um ser humano. Exatamente. A Ellie, ela tipo assim, vamos supor que ela era do grupo dos vagalumes ali. Porque se a menina, ela pegou a Ellie pequena ali, tal, da mãe e tal, na teoria era pra Ellie ter sido criada lá dentro. E não foi. Exatamente. A Ellie foi criada como sei lá, depois um rato de laboratório, foi jogada. A Ellie foi parar lá no bagulho da Fedra lá e tal. Eu não me lembro se teve uma explicação pra isso. Pode ser que tenha tido, mas eu agora não tô... Na série não. Não sei se no jogo tem, mas na série não. Então, assim, não foi lá uma forma muito interessante. E aí, naquele momento, ela não demonstrar nem, assim, um choro, alguma coisa... Literalmente, desculpa, Marlene, mas a bala na cabeça foi, ó... sabe, tipo... É isso que eu quero dizer, sabe, tipo... Não deu pra você sentir que o Joe realmente tava fazendo uma escolha meio ambivalente, sabe, tipo... Porra, tipo... Poderia estar errado ou não. E tudo que mostraram até então era simplesmente, tipo... Não, cara, ele fez a escolha certíssima porque todo mundo tem que se fuder porque tá todo mundo desgraçado ali, tá ligado? Tipo... E é uma coisa que eu senti um pouco de falta, sabe? De mostrarem esse outro lado, ou mostrar uma cena mais ali da Marlene sentindo um pesar, realmente sentindo algum peso, né, da escolha ali dela, tipo, a cena do médico, que nem ela falou, sabe? Mostrarem alguma coisinha já, assim, pra já sentir esse peso dessa escolha aí. Em contrapartida nisso, né, se faltou atuação nessa cena, ou alguns trechos e tal. A gente até mencionou do maluco da religião louco lá. Caramba, o episódio 8 da Ellie lá, matando aquele maluco lá, que no final tenta abusar dela e tal lá. Meu amigo, Bella Ramsey, e que foi aquilo, hein? Gente, eu fiquei... Acho que foi mais impactante pra mim
do que no jogo. No jogo foi foda, mas na série... Eu fiquei uns minutos assim olhando pra tela, sem entender, sabe? Nossa, gente, foi muito forte. Eu não sei se é porque faz muito tempo que eu vi uma gameplay de jogo da última vez, né? Provavelmente deve ser uns 2, 3 anos, sei lá. Mas realmente também tive essa sensação de ficou bem mais marcante na série. Tipo, porque eu vou ser sincero, eu lembro que a gente tava comentando, acho que uma semana ou duas antes de sair esse episódio. Cara, vocês começaram a falar dessa parte, né? Ah, semana que vem, na próxima vai ser aquela parte do pedófilo, não sei o que e tal. Eu fiquei tipo, cara, que cena que era essa mesmo? Porque eu realmente nem lembrava mais dessa parte no jogo, assim. Tipo, aí obviamente quando foi chegando perto dela na série, eu falei, tá, sei, já me situei, sabe? Mas eu senti que ela ficou realmente mais chocante, assim, mais pesada. Não... Caramba, aquela hora que ela tá esfaqueando ele, assim, que você vê, tipo assim, a raiva, o ódio nela, assim, que ela começa a esfaquear, ela vai aumentando o ritmo, né? Aí tem uma hora que ela fica esfaqueando, assim, e tal. Você olha o olho dela e ela gritando, assim, cara, não tem como não arrepiar vendo aquilo, sabe? Pra mim foi o episódio mais gritante, assim, gritante no sentido de chamar atenção, sabe, da série. A gente tem vários episódios muito fodas e tal, mas esse episódio foi de arrepiar, assim, sabe? E o tarado morreu, então foi tarde. Esse episódio impactou. Mas pra mim, não tem como, gente. O episódio 3, olha, eu fiquei acho que um mês, assim, pensando nesse episódio. Qual que é o 3? O 3 é o do Bill. Ah, tá. Nossa, acho que é o melhor episódio que eu já vi numa série, assim, meu episódio favorito de série. Foi incrível. Eu chorei, eu me emocionei. Eu achei que foi, assim... Eu acho que é mais um ponto de vista também que a série traz, né, em relação a um apocalipse. Como você escolhe viver a sua vida, sabe? Sim. Nossa, eu achei muito bonito, gente. Eu acho que é meu episódio favorito de série, assim. Não, eu concordo. Eu acho que de ponto de vista, tipo, emotivo, assim, impactante no ponto de vista, assim, de emoções, eu acho que ele foi, de longe, o melhor da série também. Eu gostei bastante. No final, bastante. também tava chorando ali já. Nossa, foi muito forte, gente. Né, tipo assim, eu vi muita gente reclamando e tal, os nerdola, né, como eu gosto de chamar, os nerdola tava tudo reclamando. Eu achei que foi um episódio sensacional, muito emotivo. Não acho igual a galera fica defendendo que é muito diferente. Na verdade, eu tenho pelo menos a impressão, assim, de que era exatamente assim no jogo mesmo, embora não tenha nada que te fale, assim, explicitamente e tal, mas eu acho que eles eram um casal mesmo. Mas foi um episódio primoroso, assim, né? Ai, gente, mas assim, essa crítica de ser muito diferente, vai jogar o jogo, sabe? Que saco, nossa senhora. Vai jogar o jogo, para de encher o saco. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Não, mas eu tipo, nem acho que ficou Eu diferente. entendo até um pouco esse ponto de vista e tenho certeza que em algum momento você vai falar algo do tipo. Né? Mas você pode falar pra mim, vai jogar. Sabe, sabe, tipo, não concordo nesse caso, sim, não concordo com a galera de reclamar nesse caso, mas infelizmente, principalmente quando a gente tem apego a alguma coisa, a gente acaba muitas vezes ficando, nossa, mas tá diferente, queria que fosse... Não, mas eu acho assim, ó, quando é uma alteração muito gritante, que vai fazer uma diferença naquilo, sei lá, você pegou... com certeza, né? Eu entendo. Tipo, eu entendo. Secundário agora, não, né? Terciário. Agora, quando você muda uma coisa que não vai fazer diferença, tipo, na história mesmo que o jogo conta. Se você traz uma história diferente ali, que não vai mudar a base da história, não vejo por que reclamar nesse sentido, entendeu? É porque assim também, né? Vamos ser realistas e sinceros, né? A reclamação deles não foi nada por causa de história. Foi só homofobia. Ah, sim, com certeza. Exatamente. 100%. É só isso, entendeu? Porque... o errado tá justamente, tipo, o motivo da reclamação. Exatamente. Então, assim... Porque o sentimento de reclamar porque tá diferente de algo que você gosta, tipo, mudar a essência de algo que você gosta, eu consigo entender. Agora, o motivo da reclamação, daí não. Sabe? Então, até porque fora, a gente ainda teve que escutar os nerdola chorando, falando que a série era uma série de lacração. The Last of Us é uma série de lacração. No, God!
No! God, please, no! No! Ai, lacrou. A vontade de virar e falar assim, amiga, você não jogou, né, David Jones? Eu ia falar, né? Tipo, você jogou o segundo jogo? Aliás, nem o segundo, né? O primeiro já, né? Mas principalmente o segundo. Tipo... Prepara. Parece só o David Jones falando assim, sinto uma nostalgia com esse jogo, joguei muito. E, tipo assim, né, a gente falou bastante, a gente não explicou, a gente falou mais num contexto geral, assim, né, acho que como essa série já saiu já faz alguns bons dias, né, já terminou e tal, a galera ainda vai estar com a história um pouco fresquinha na cabeça, mas a série teve algumas alterações, principalmente na história, né, por exemplo, no jogo é propagado pelo fungo lá, mas é no ar, né, sai uma fumacinha assim e tal, só que no mundo real não ia ter jeito de deixar, né, a fumacinha só num lugar lá, assim, né, o negócio ia espalhar no mundo inteiro, então eles mudaram lá, eu acho que espalhou pelo trigo, né? E aí os alimentos... Iniciou pela comida, mas aí depois a galera foi se infectando as outras. Aí foi do jeito tradicional, né? Mordidinhas, pá. Sim, mas o início foi pela comida, né? Sim. E eu achei bem inteligente essa alteração. Ah, não, o primeiro episódio, assim, eu achei sensacional. Todo o setup que fizeram pro início, né, do apocalipse, tudo que aconteceu, né? Tipo, o primeiro episódio, sim, foi muito, muito, muito bom. Mas, né, depois de tanta coisa, né, a respeito de The Last of Us, eu acho que já tá na hora da gente dar as nossas notas. Então, Léo, fala sua nota pra gente. Bom, The Last of Us pra mim foi uma experiência incrível. Eu gostei muito de todos os episódios, alguns mais, outros menos, mas de uma forma geral achei que todos foram muito bons. Como eu disse, o terceiro episódio pra mim é acho que o melhor episódio de série que eu já vi. Muito emocionante, uma direção primorosa, os atores assim maravilhosos, a forma com a qual a história é contada também muito, muito boa. Pedro Pascal, Bella Ramsey, eu amo vocês são incríveis. Vocês são personagens incríveis também. Enfim, amei muito The Last of Us, já estou ansiosíssimo pra ver a minha deusa Abby na segunda temporada, talvez, não sei. Mas a minha nota para The Last of Us vai ser 96. Nossa, que é isso, hein? Vai lá, Curo. Olha só, depois dessa nota do Léo, né? No tudo. Né? Cara, do meu lado também, tipo, a série foi sensacional, assim. Eu sei que a gente deu uma criticada ali, principalmente no último episódio, mas eu acho que foi aquele tipo de crítica amorosa, né? Tipo, criticou justamente porque gostamos e tudo mais, né? E no geral, eu acho que foi sensacional. O primeiro episódio fez o setup inicial ali muito bem, né? Deu a entrada muito bem no universo de The Last of Us, das coisas que acontecem e vão acontecer. Acho que os personagens atuaram muito bem também. Os personagens não, né? Os atores. Conseguiu fazer a gente comprar ali os personagens da Ellie, o Joel. Episódio 3 ali que ela comentou, tipo, sensacional também. E mais sensacional ainda que deixou a galera puta por motivos ruins, né? E sei lá, tipo, foi uma ótima adaptação. Tipo, e é algo que a gente precisa mais, né? Adaptações boas de jogos e séries e animes, né? E desenhos. Que a gente tá em falta disso hoje em dia. Então, minha nota também vai ser 93. Olha só, que é isso? Só pra dificultar a conta. Terminar um 3. Nossa! Assim. Bom, vamos lá. Eu acho que a adaptação de The Last of Us é literalmente aquilo que a gente que gosta de jogos, etc., quer ver numa adaptação de um jogo para uma série, de um jogo para um filme, etc. É literalmente você manter a essência, mudar o que é necessário para funcionar numa série, mas respeitando, assim, o principal, a estrutura, tudo que faz The Last of Us ser o que é. Eu gostei muito da trilha sonora, achei umas músicas muito boas, né, mas são iguais ou baseadas do jogo, então até não falei tanto porque era meio óbvio. Achei que os efeitos visuais, que apesar de ser uma série mais simples ainda tem, mas eu achei os efeitos muito bons, né, foram muito bem utilizados e tal. Nem parecia que era uma série, parecia que eram efeitos de filmes, assim. As atuações não tem nem o que falar, sabe? Mas volto a falar que episódio 8 da Bella Ramsey, ela
destrói, assim, pra mim, de atuação. Aquela cena dela esfaqueando o cara é incrível, assim, sabe? E gostei muito de como eles fizeram os relacionamentos dos personagens. Pra quem não sabe, teve 2 fanservices, né, nessa série, assim, mais fáceis de notar. Porque a atriz que faz a mãe da Ellie é a atriz que faz e dubla a Ellie nos jogos, né, lá nos Estados Unidos, obviamente. E aquele cara que a Ellie mata com a faca, assim, tipo, quando o loucão lá tá querendo picotar ela pra fazer bifão, ela mata um cara na esquerda, assim, aquele cara lá é o dublador do Joel também, é um ator que faz o Joel e tal. Então, foram ali um fanservice bem tranquilo, assim, mas bem legal. Eu gostei demais, tem pouquíssimas coisas que eu não gostei nessa série. E eu tô com o Léo, eu acho que merece 96. Uma série muito, muito foda. Atualmente, em termos de adaptação de jogos, é a melhor coisa que eu já vi, assim, adaptado. E com isso, The Last of Us para a Academia de Nerds recebe a nota 95. Era justo. Justíssimo. Uma nota excepcional. Vamos torcer para que, né, não seja aquelas séries igual GOT, né? Começo maravilhoso e depois descer na ladeira de carrinho de rolimã. Né? Olha o trauma da criança. Sem freio. GOT foi triste. Só acho engraçado. Eu me senti mal por meio momento, mas aí eu lembrei que sempre é o contrário, né? Mas quase sempre. Mas acho engraçado que dessa vez fui eu que puxei a nota pra baixo, né? Olha geralmente só. é o Digão ou puxa, né? Curoxas. Sim. Mas não foi um puxada pra baixo grande, né? Mas 93 pra 96 ele... então, tipo... Olha, deu certo, porque ficou redonda a nota. 95. Quase redonda, né? Múltiplo de 5 é redondo. Tudo perto do plano. Foi só pra deixar arredondado. Exatamente. Não, tá tudo organizado. Mas Léo, aproveitando, né, que ficou uma nota, né, bonitinha de se ver e tal, né, depois desse momento tão a respeito de zumbis, né, tão incrível, né, acho que já tá na hora de passar aquele dever de casa. É isso mesmo. Pessoal, nós aqui da Academia de Nerds temos aulas quinzenalmente. Uma segunda sim, uma segunda não. Então, para acompanhar, é só seguir a gente lá no SoundCloud, soundcloud.com/Academia de Nerds. E todas as vezes que a gente posta lá no SoundCloud, uma segunda sim, uma segunda não, ela vai para todas as plataformas digitais e você pode ouvir na qual você preferir. E caso eles queiram nos ajudar a nos tornarmos a maior academia de nerds do mundo, Kuro? É muito simples, basta eles nos ajudarem a divulgar o nosso podcast da mesma forma que o vírus se divulgou ali no mundo dos The Last of Us, né? Espalhando pelo mundo inteiro. Então, galera, pode começar a fazer o dever de vocês aí de casa, começar a espalhar pra todo lado, que eu quero ver um apocalipse da academia em uns meses. Ou vocês podem só compartilhar aí nossas postagens nas redes sociais, como vocês sempre fazem, eu espero, né? E curtirem aí nosso podcast que a gente lança a cada 15 dias, na segunda-feira de noite ou na terça-feira de manhã, antes de sair pra passear com o cachorrinho. Exatamente, não deixe de interagir com a gente lá no Instagram. Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada.